A paz do Senhor Jesus para vocês, criançada, pessoal que assiste aí o nosso canal no YouTube, Projeto Brilha Jesus. Vovô João, Tia Josi, nós estamos muito contentes, né, vovô? com certeza. Porque nesse mês de abril nós estamos trazendo para as crianças, para o pessoal de casa, o especial Páscoa, mês de Páscoa, né? E nós vamos trazer histórias aqui que traz essa reflexão para vocês, né, vovô João? Verdade. Então, vovô, cumprimenta aí o pessoal de casa, vovô. Ok. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Olha nós aí mais uma vez! Eita glória! Glória a Deus, né, vovô João? E para você que tem acompanhado aí tantas histórias da Bíblia, histórias maravilhosas, vai acompanhar mais uma história muito especial. E a partir de hoje, nós estaremos falando um pouquinho sobre a história de um homem chamado Moisés, vovô João. Moisés. Vocês já ouviram falar dessa história? Bom, eu acho que sim, eu acho que o papai e a mamãe já devem ter contado, na escolinha dominical também, né, vovô? É sim. Você já deve ter ouvido. E essa historinha está na Bíblia, qualquer um de nós pode conhecer essa historinha, porque ela está na Bíblia, lá no livro de Êxodo, a partir do 1º capítulo. Tá bom, pessoal? Bom, a Bíblia conta uma história muito séria para nós. Tudo começou assim, vovô. Moisés ainda nem era nascido, tá, pessoal? Moisés ainda nem tinha nascido. E o povo de Israel estava escravo lá no Egito. Sabia, vovô João? Meu Deus. Lá no Egito. Olha só, a tia Josi colocou o Egito aqui para vocês, olha. O povo de Israel ficou escravo lá no Egito por mais de 400 anos, sabe, vovô? Meu Deus, gente. E tudo Muito isso tempo, hein? muito tempo. E tudo isso aconteceu, sabe por quê, vovô João? Sabe? Olha só. O povo foi parar lá, é uma história assim muito antiga e longa, então a tia Josi vai ter que pular algumas partes, tá bom? Na verdade, o povo de Israel foi morar lá no Egito por causa de José. Na verdade, José foi vendido pelos seus irmãos e foi parar lá no Egito. Depois, quando veio um período de fome, José levou toda a sua família para lá. E o povo acomodou-se lá. Sabia, vovô João? Verdade. Foi morrendo uma geração, foi morrendo outra geração. E quem foi nascendo não quis sair do Egito não, vovozinho. Foi ficando lá, acomodado no Egito. Por quê? Lá no Egito até então, eles tinham tudo. Tinham uma vida muito boa, né, vovozinho? Por sinal, Verdade. né? É sim. Mas sabe o que aconteceu, vovô? O que aconteceu, Tô tia falando Josi? do senhor, vovozinho. O que aconteceu? Então, sabe o que aconteceu? Um faraó novo entrou no comando lá. Olha só, vovô. Sabia que esse negócio de autoridade é uma coisa muito séria? Sabia? De governo? Aham. A Bíblia diz que quando um governo bom, ele governa sobre o povo, há paz. Mas quando o governo não é muito bom, a coisa fica séria. Fica ruim. E foi isso que aconteceu lá no Egito, sabe, vovô João? Começou a governar naquele lugar um faraó que começou a observar, sabe o quê? O crescimento do povo. Ele começou a observar que o povo de Israel estava crescendo muito, sabe? As mulheres de lá sempre estavam gerando seus filhos, sempre tinha uma criança, vovô. E o povo começou a aumentar tanto, mais tanto dentro do Egito, que o faraó falou assim: eu estou com medo deles virem e querer tirar o trono de mim. Então, sabe o que ele fez? Ele colocou o povo de Israel como escravo para construir as pirâmides do Egito, todas aquelas construções luxuosas que existem lá no Egito. Foi o povo de Israel que fez, sabe, vovô João? Tudo. Olha que bonito, vovô. Bonito mesmo, né? Não, vovô, eu tô falando bonito no sentido contrário, vovô. Ah, tá. Pensei Sabe que por quê? era bonito. Se o senhor tivesse lá, vovô, o senhor ia trabalhar pro faraó. Não. O dono não trabalha não, filho. Trabalha, vovô. Não ia não. O senhor ia trabalhar pro Fica faraó. quietinho lá, só
Não ia, vovô, não ia. E aí, sabe, olha só, vovô, olha como é que ia ser bonito. O faraó ia ficar paradinho te olhando e o senhor trabalhando. E constrói, pirâmide daqui, pirâmide ali. O senhor ia gostar disso, vovô? Não. Não, né, vovô? Não ia gostar disso. Porque isso não é certo, né, vovozinho? Ah, não. E o povo trabalhava a troco de pão e água somente. Olha só, vovô, isso é o mais triste, né? Só, vovô, que tem uma coisa linda nessa história que a tia Josi quer compartilhar com o pessoal de casa. Sabe por quê? Qual? Quanto mais o faraó colocava correntes no povo, oprimia o povo, deixava o povo trabalhando debaixo do sol quente e construindo pirâmide, e só a pão e água. Você acredita, vovô, que quanto mais faraó afligia, mais o povo crescia? Isso mesmo, vovozinho. Eita, Quanto porra. mais faraó afligia, mais o povo crescia. Era o contrário do que faraó pensava. Faraó pensava que se colocasse fardos pesados nele, eles iam parar de crescer, mas era o contrário. Quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam. Porque o povo de Deus é assim, sabe, vovô? As lutas dessa vida não pode parar o cristão. Pelo contrário, as lutas vêm para um crescimento ainda maior do que você já está. Sabia disso? A luta que você está passando hoje, se você encarar ela dessa forma, você vai entender que é para você crescer um pouquinho mais do que você já está. Não é para te destruir, não é para te abalar, não é para te abater, é para você crescer. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a né? Jesus. Porém, é claro, é óbvio que o inimigo, olha só, gente. Inimigo. Mas é claro, pessoal, que o inimigo, o tal do faraó, não ficou satisfeito com isso. Como o povo, se ele colocasse trabalho, o povo estava crescendo, sabe o que o faraó fez? Vou até pegar o faraó aqui para mostrar ele de pertinho para vocês. Sabe o que o faraó fez, pessoal? Que Olha. medo. Não, vovô, não fica com medo, vovô. Esse aqui é só de brincadeira. Não dá medo. Esse aqui não vai colocar o senhor para trabalhar, não. Chega pra lá, tia. Eu, hein? Chega pra lá, ó, brincadeira pouco. Ó, brincadeira. Ah, vovô. Vigia. O senhor vai construir pirâmides, vovô João. Um Vai pouquinho não. de medo, vai. Vai não, vovô. O senhor é Se livre. estranho aí, coloca eu pra trabalhar. Eu, hein? Ainda me dá chicote, hein? É, só fora. Então, vovozinho, mas sabe o que aconteceu agora? Ah, Ele piorou um pouquinho. Sabe por quê? é. Ele disse assim, já que botar o povo para trabalhar não tá trazendo resultado, sabe? O povo continua crescendo. Então, a partir de agora, ele começou a fazer uma coisa muito feia, vovô. Muito triste. Muito triste. Por quê? Ele deu ordem para que fosse morto todos os meninos que nascessem a partir daquele momento. Sabia? Que fui. Olha que coisa. E aqui estava a Joquebede, a mãe do menino Moisés. Oh, Olha, que gracinha, né, vovô? E sabe o que acontecia, vovô? Todo menino que nascesse era jogado aqui, ó, no rio Nilo. Sabia, vovô? Era jogado ali. Meu Deus. E a Joquebede, ela teve o menino Moisés justamente nessa época. Na época em que todo menino que nascesse era morto. Então, vovozinho, Jesus. qual a chance que Moisés tinha de escapar dessa situação? Nenhuma. Nenhuma. Infelizmente. Moisés não tinha nenhuma chance. De escapar. Não precisa. Sabe por isso que Deus Tem que arrumar. não precisa, Tem vovozinho. que arrumar. Espera o final da Eu história. tenho que aparecer bonito o É, tempo né? todo. Bonito na cama, né? Nossa. O tempo todo, né? É. Gatão lindão, né, vovozinho? Eu queria ver se o senhor tivesse nascido nessa época lá no Rio Negro. Não, eu ia Lá ser no careca. Misericórdia. Não sou ninguém sem meu cabelo lindo. É verdade, isso ia ser careca. Ô, vovozinho. Careca ainda com sobrancelha feita. Ah, Isso mesmo, vovô. Desse jeito aí. Mas graças a Deus o senhor não nasceu lá no Egito, vovô. Oh, Deus é bom comigo. Deus é bom demais. Muito. Então vamos continuar a nossa história aqui, vovozinho. Vamos lá, olha aqui. Tia Josi vai colocar aqui no quadro. Olha só. A Joquebede nasceu o filhinho dela nesse período em que o malvado faraó disse que era para jogar todos os meninos no rio Nilo.
Porém, sabe o que aconteceu? Ela conseguiu com a graça de Deus. Por quê, vovô? Porque Moisés era um menino escolhido desde o ventre. Para quê? Qual era a missão de Moisés? Libertar o povo de Israel da escravidão. Então, quando Moisés nasceu, Deus deu sabedoria e entendimento para Joquebede conseguir esconder o menino Moisés durante 3 meses. Até que, de repente, vovô João, o menino foi crescendo muito. Então, ela não conseguia mais esconder essa criança. Então, ela teve uma ideia. Qual foi a ideia que Deus deu para Joquebede? A ideia que Deus deu para Joquebede foi a seguinte: fazer um cestinho de junco, tá? E betume, e colocar aqui dentro desse cestinho o menininho Moisés. Só que eu acho engraçado, sabe, vovô João? Que os meninos estavam sendo jogados no rio Nilo pelo faraó para morrer. Entendi. E Deus mandou Joquebede fazer um cestinho, colocar o menino Moisés aqui e colocar ele no rio Nilo também, vovô. Vai entender Deus, né, vovô João? Vai entender os desígnios de Deus, né? Mas Deus já tinha um plano, vovô João. É claro que Deus não estava mandando Joquebede colocar o menino Moisés no rio Nilo para morrer. Não. Deus já tinha um plano. Naquele dia, vovô João, sabe o que Deus fez? O que, tia Josi? Deus fez a filha de Faraó, olha só, essa moça aqui, ó, fez ela ir se banhar lá no rio Nilo. Ela foi lá se banhar no rio Nilo. E foi nesse momento, isso, vovô, isso mesmo, ela foi mergulhar. E mergulhava. E não sacudia o cabelo não, porque ela não tinha cabelo. Ela era careca também, né? Jesus! Então, vovô, ela foi tomar banho lá no rio Nilo, junto com a sua serva. E foi nesse momento que Deus mandou que Joquebede tirasse o bebezinho dos braços e colocasse o bebê Moisés dentro do cestinho. Quando ela colocou o menino Moisés no cestinho, ela obedeceu a voz de Deus, sabe, vovozinho? E colocou o bebezinho lá no rio Nilo, exatamente como Deus havia mandado ela fazer. Porém, Moisés não estava sozinho. Moisés tinha uma irmãzinha que se chamava Miriam. E Miriam amava o seu irmãozinho a ponto de, sabe fazer o que, vovozinho? Vamos ver se o senhor sabe. Ficar o tempo todo seguindo ele. Muito As margens do bem. rio Nilo. Muito bem, vovozinho. Você tirou 10 nessa lição, vovô. A Miriam, vovô, chega, vovô. Recomponha-se, vovô. Estou bastante empolgado. Só Tempo não acerta acertar. uma Pois é, pergunta. tinha muito tempo que você não acertava uma pergunta. Muito tempo não, né? Muito tempo, vovozinho. Então, a Miriam foi seguindo a cestinha até ver aonde o cestinho parou. E o cestinho parou perto da onde a filha de Faraó estava se banhando. E de repente, vovozinho, o bebezinho chorou. Inhé, 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 inhé. Chega, vovô. Chega, vovozinho. Agora o bebezinho já está chorando demais. Aí, a filha de Faraó ouviu aquele chorinho, sabe? E pediu à serva que fosse pegar o cestinho e levar para ela ver. Quando ela pegou o cestinho, ela viu que era um lindo bebezinho e que esse lindo bebezinho era formoso. Então, sabe o que ela fez, vovozinho? Ela disse assim: eu vou ficar com esse bebezinho. Sabe, pessoal? Ela percebeu que aquele menininho não era o menininho do Egito. Na verdade, ele era um menininho hebreu. Mas ainda assim, ela quis ficar com ele e cuidar desse lindo bebezinho. Então, foi nesse momento que a irmãzinha, a Miriam, apareceu para a filha de Faraó e disse assim: ah, eu conheço uma moça que pode amamentar essa criança para você. Ela disse assim: ah, então, por favor, chama ela para mim. E aí, pessoal, aqui entra uma parte linda, maravilhosa dessa história. Uma parte que eu amo muito, 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 muito. A filha de Faraó disse para Joquebede, a mãe do menino: por favor, leva ele e cuida dele para mim até que ele pare de ser amamentado. Então você traz ele de volta para mim. Na verdade, o nome Moisés, quem deu para o menino foi a filha de Faraó, porque ele foi tirado das águas.
E assim aconteceu. Crianças lindas do meu coração. Sabe o que aconteceu? A Joquebede pôde levar o seu bebezinho de volta para sua casa e cuidar do seu bebezinho até ele crescer. E o melhor, pessoal, ela ainda ganhou um dinheiro da filha de Faraó para poder fazer isso. Olha só como o nosso Deus é lindo e maravilhoso. Quando ele mandou que Joquebede colocasse Moisés naquele cestinho e colocasse esse cestinho justamente no rio Nilo, onde os meninos estavam morrendo, na verdade, ele tinha um plano traçado para Moisés. E o plano que ele tinha era: Moisés vai ser criado no Egito pela filha de Faraó, como neto de Faraó. E ele vai aprender tudo o que ele precisa aprender, porque mais tarde esse menininho vai ser usado para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito.